Bom dia. Olha nós aqui outra vez. Nós não, né? Eu tô sozinha hoje. Ai. Bom dia. Vão chegando aí, minha gente. Bom dia. Quem chegou aí, dá um oi aí pra eu saber quem é. Vou deixar essa música. Oi, Lúcia. Bom dia. Quem mais chegou aí? Bom dia, prima. Que bom que você chegou. Oi, Cris. Olha nós aqui, só que só eu. Ai, meu Deus. Oi, Kátia. Bom dia. Bom dia. Oi, Isabel. Bom dia. Oi, Adilson. Oi, Raquel. Bom dia. Oi, Lanusa. Já tá com seu cafezinho aí, amiga? Oi, Marilane. Bom dia. Vão chegando. Oi, Paulinha. Oi, Elza. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bonita. Oi, Cibele. Oi, Amélia. Vamos aproveitando. Oi, Fran. Bom dia. Lá de Guarujá. Oi, Viola. Essa música Santo Espírito, do Paulo Baruch. Nada mais apropriado para falar do consolo do que a presença do Espírito Santo, né? Oi, irmão Milton, bom dia. Oi, Celinha. Aproveitando e compartilha aí, que aí outros amigos já vêm. Friozinho, né? Na verdade eu tô com isso aqui porque realmente tá um frio, mas eu também tô tremendo, então dá uma aquecida. Bom dia, Benedita. Oi, Aninha. Se vocês quiserem, deixando pedidos de oração aí, vão fazendo isso enquanto a música tá rolando. Bom dia, Cláudia. Oi, Elza. Oi, Su. Vamos pedir ao Senhor que inunde nosso coração, né? Oi, Rose. Oi, Dagmar. Vão deixando aí os pedidos de oração. Bom dia. Olha eu aqui de novo. Oi, Marli. Oi, Fátima. A Dani Leão tá aí. Márcia. Oi, Lu. Ivone chegando. Bom dia. Paz, Márcia. Vamos provar a tua glória e bondade. Bom dia. Vamos provar como eu amo a tua presença. Canta junto aí. Irmã Delícia. Oi, Vera. Rio de Janeiro. Oi, Ney. Bom dia. Oi, Marilene. Carlos, bom dia. Isso, vão deixando os pedidos aí. Oi, Delzinha. Oi, Pastor Luiz, lá da Espanha. Um abraço. A Nilce também. Um abraço.
coração, né? Olha lá, minha mãe chegou. Bom dia, mamamia. Que bom. Bom, nós vamos orar. Pastor não está, vocês estão vendo que eu estou sozinha. E adianto que eu não sou pastora, tá? Respeito quem exerce essa função, mas não me coloco nessa linha. E eu quero simplesmente compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração com vocês. E eu espero que a gente tenha uma manhã muito agradável. Oi, Viviane, que bom que você chegou. Vamos continuar orando, né? Uns pelos outros, continuar pedindo ao nosso Deus que misericórdia da nossa nação, né? Dessa situação mundial. Oi, Jace, chegando aí. E vamos ter um período então para estarmos orando, tá? Depois você pode ir deixando aí seus pedidos de oração e depois a gente continua orando uns pelos outros, porque a gente sabe que as necessidades são enormes, né? Então vamos orar, tá? Vou baixar aqui um pouquinho a música. Turminha está chegando aí, né? Pronto. Vamos orar então? Continuar orando pelo Maciel. Eu agradeço as orações também em favor da minha família. Agradeço muito. Continue orando pela minha cunhada, Rosana, meu sobrinho, Fernando, pelos meus familiares, né? Todos nós estamos nesse período de luto, pelas famílias enlutadas também. A gente tem a família do Davi, família da Aurora, Bior, quem mais? Tivemos tantas perdas esses tempos, né? Mas os irmãos conhecem as necessidades aí, se puderem ir colocando pra gente lembrar. Orar por toda... O Gerson também perdeu a mãezinha. Então vamos orar uns pelos outros, tá? Que possamos ter esse tempo de oração então. Vamos? Pai, obrigada, Senhor, pela tua graça, a tua misericórdia renovadas esta manhã. E se não fosse isso, Pai, nós com certeza não estaríamos aqui. Como é bom, Senhor, poder acordar, ver o sol, sentir que o Senhor é conosco. E independente do que aconteça hoje, Pai, nós temos a plena convicção de que o Senhor está conosco e nada nos faltará, Pai. A Tua palavra nos garante isso e a Tua palavra é fiel. Então nós queremos descansar na Tua presença, Senhor. A Tua presença é muito bem-vinda em nossa vida, para encher, Pai, o nosso coração de esperança, de alegria. O Senhor sabe como está cada um dos nossos corações, os corações dos meus irmãos. Essa situação mundial que temos vivido, Senhor, que nos deixa apreensivos, nos deixa ansiosos por natureza, já somos assim. Ai, Pai, se não fosse o Senhor na nossa vida, Senhor, nós não suportaríamos passar por tantas coisas, Pai. Mas é a Tua bondade, o Teu amor que nos faz a cada dia renovar as nossas forças, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada e obrigada, Pai. Nós só podemos Te agradecer, porque em tudo, Senhor, tem cuidado de nós, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, gente. Olha, voltei ontem, né?
E hoje eu já tive aqui a responsabilidade de ficar sozinha. O pastor começou, como vocês sabem, o tratamento dentário. Então, hoje ele tá lá aos cuidados da Flávia, né, da equipe dela lá. E que responsabilidade, meu Deus do céu. Compartilhar a palavra não é nada fácil. Então, fiquem aí orando, participem comigo, por favor. Anotem, porque se eu falar alguma coisa errada, vocês vão poder me ajudar. E amanhã o pastor conserta, tá bom? Mas pela graça de Deus a gente vai caminhar juntos aqui por essa reflexão. E eu escolhi essa música do Baruch, né, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador, né? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho. E aí eu quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, antes de tudo, porque ele ontem ele compartilhou com a gente Jonas 2, né? E eu fico aqui ao lado dele, eu fico aprendendo muito, né? Então eu aprendo muito com ele e a forma com que ele ensina. E aí ele falou pra mim, faz Jonas 3, eu falei, nem pensar. A graça, assim, é tão bom aprender, né? E ele ensina de uma forma tão graciosa. Eu falo, não, amanhã eu faço uma outra devocional e na sexta-feira ele volta, então amanhã com Jonas 3 e sábado Jonas 4. E aí, se você não assistiu ontem a devocional, depois assiste, ficou salva lá. E eu vou só fazer um resuminho. Ontem nós falamos sobre a oração sincera, né? Que é aquela oração sincera diante de Deus. E aí nós fizemos algumas considerações. E uma das coisas assim que me marcou muito, que é a questão da oração. As orações mais sinceras são aquelas feitas no momento de adversidade. E aí nós colocamos lá que Jonas testemunha que o caminho do homem pode ser bom aos seus olhos, mas o Senhor dá a última palavra. Jonas testemunha que Deus é real, Ele nos escuta, nos envia, Ele age, Ele responde às nossas orações, Ele acalma a tempestade. Jonas testemunha que a palavra guardada no coração é o que alimenta a alma. Então, esse foi um dos resumos de ontem. Eu não sei se você está anotando essas devocionais, mas nós aprendemos que no sofrimento Deus nos ensina grandes lições. E ontem ele fez um comentário de que nós temos a tendência de orarmos buscando apenas a vitória, né? Oramos sempre buscando o poder da ressurreição. E poucos de nós queremos participar dos sofrimentos de Cristo. E aí ele diz que o sofrimento antecede a vitória na cruz. Nós queremos tudo o que Jesus conquistou na cruz, mas não queremos caminhar com Cristo até a cruz. E aí eu achei fantástico esse comentário. E assim, aproveitando que ele não está aqui, eu posso falar. Se você não sabe, pastor, assim, acho que todos os pastores, mas eu posso falar do meu, ele se prepara muito para compartilhar a palavra. E quando é segunda-feira, por exemplo, ele já começa a preparar a mensagem do próximo domingo, né? E é uma coisa linda, assim, de se ver. Então, tudo isso que ele compartilha conosco é fruto de oração, é fruto de estudo, é fruto de se debruçar na palavra, sabe? E tirar dela o máximo de conhecimento, o máximo de ensinamentos pra gente. Então, que vocês possam realmente aproveitar esse tempo. E olha como tudo coopera por bem, né? Porque eu sempre falei pra ele
como esposo, o dom do ensino, você zela, né, pelo ensino da palavra e compartilha isso, né, faz vídeos e enfim, e nunca que ele fazia isso. E aí, nesse período da quarentena, olha o que nós estamos fazendo, todos os dias aqui compartilhando a palavra e ele, né, usando esse dom que Deus deu para compartilhar aquilo que de fato o Senhor chamou ele para fazer, que é o ensino, que é o compartilhar da palavra. Então, esse foi um resumo de ontem e eu fiquei pensando, após esse estudo de ontem, como que seria participar dos sofrimentos de Cristo, né? Como que é isso, participar dos sofrimentos de Cristo? E aí eu quero compartilhar com vocês esse texto que foi da minha devocional de ontem também, de 2 Coríntios. Eu quero ler com vocês e eu dei o título de Consolados para Consolar. Então, essa vai ser a nossa devocional de hoje e amanhã o pastor volta com Jonas, tá? Então, eu só abri um parênteses para falar, né, do pastor, mas vamos lá. Então, pensando um pouco nisso que ele falou ontem, que muitas vezes a gente não quer passar pelo sofrimento e não quer fazer parte, né, desse sofrimento de Cristo. E a Bíblia, a palavra nos convida a fazermos isso hoje. Olha lá, 2 Coríntios 1, do 2 ao 11, tá? Não dá para você ligar a Bíblia aí no celular, então abre a sua Bíblia aí e vamos ler aqui. Olha lá. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo e morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa. Nós concedido resposta às orações de muitos. Então esse foi o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E eu acho muito interessante como Paulo começa as suas cartas, né?
aqui no verso 2, ele começa assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma saudação que ele usa em várias das suas cartas, e eu vou citar duas delas, e vocês, quem puder, vai anotando aí, para quem for chegando acompanhar também. É uma maneira que ele usa, né, uma saudação que ele usa lá em Romanos 1:7. Romanos 1:7 ele fala também: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e chamados para serem santos. E ele começa a carta. Romanos 1:7. Em Colossenses também, em Colossenses 1, verso 2, a parte B, ele fala: vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, uma forma que Paulo usa para começar a falar com os irmãos, né? É uma coisa que a gente precisa aprender, né? A começar a nossa conversa já com a paz, né, de Cristo, com a graça, lembrando da graça, lembrando da paz que Cristo nos dá. Essa não deve ser uma coisa automática, né? Como se fosse qualquer coisa, mas a graça de Cristo, a paz de Cristo, ela deve ser sempre o início da nossa conversa uns com os outros. E aí eu quero, assim, destacar com vocês algumas coisas que a gente pode tirar desse texto aqui, né? O apóstolo Paulo, ele começa louvando a Deus. Em algumas traduções está louvado seja o Deus e Pai. Na minha está bendito seja o Deus e Pai. Então ele fala: bendito seja o Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é sobre o louvor, né? Esse texto ele nos ensina a louvar a Deus, a lembrarmos de quem é o nosso Deus, né? Que Deus é esse que nós servimos, que Deus é esse que nós nos achegamos e falamos e oramos, né? É o bendito Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação. Então, esse é o Deus que servimos, Pai de toda consolação. E é por isso que nós fomos consolados e hoje podemos consolar, né? Por isso que essa bênção se estende a nós, porque o nosso Pai é o Pai de toda consolação. E ele reparte isso conosco. Aqui, o que é consolo? Consolo é uma palavrinha que vem do grego, que eu não vou me atrever a falar aqui, mas o significado é ao lado de, é uma vocação ao lado de. Então, consolo é você estar ao lado de alguém. É um auxílio divino que desce até nós para nos ajudar no desespero ou na aflição. Então, o consolo de Deus é um auxílio divino. Quando a gente fala que fomos consolados por Deus, é porque esse auxílio de Deus desceu até nós para nos ajudar na hora do desespero e na hora da aflição. Eu não sei quantos de vocês já passaram por algum momento assim, de desespero, de aflição, e sentiram o consolo de Deus. Eu acredito que todos vocês já tiveram uma experiência assim em algum momento da vida. E é justamente isso que o Espírito Santo de Deus faz, né? Nos consola. E aí Jesus, ele também pôde experimentar isso. Lá em João 14:6,
João 14:6. Olha lá. Ó, o pastor Gerson tá aí, meu Deus do céu, que responsabilidade. Agora tem 2 pastores, pastor Gerson, pastor Luiz, meu Deus. Que bom, sejam bem-vindos. Abram lá em João 15:26. Ele diz assim, olha, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que já procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então, Jesus falando sobre o Consolador. E depois, João 16:7, diz assim, todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Então é João 15:26 e 16:7. Tô vendo aí a Paulinha colocar João 14:6 também. Deixa eu ver essa, Paulinha. 14:6. Ah, tá. Esse eu sou o caminho. Eu falei João 15:26, tá bom? Isso. Muito bem. Então, Jesus já havia declarado que o Consolador viria, né? E que seria o nosso Consolador. Então, esse é o propósito do consolo. O propósito do consolo de Deus, então, é que nós também nos coloquemos ao lado de uma pessoa necessitada para ajudá-la na força da consolação e do conforto divino que recebemos. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, isso tem um propósito, né, diante de Deus, que é para que a gente também console outras pessoas, que esse consolo que nós recebemos do Senhor, que a gente possa fazer isso também com outras pessoas. E vocês já repararam que quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente passa por uma provação, né? Em seguida, Deus vai colocando pessoas que estão passando pela mesma tribulação. E olha que interessante. Aqui no verso 5 ao 7, ele fala assim, ó: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Muitas vezes a gente acha que só nós sofremos, né? Só a gente está sofrendo, só a gente passa por tribulações, e a gente esquece que no mundo todo tem muitas pessoas passando pelas mesmas tribulações, pelas mesmas dificuldades. E o Espírito Santo em nós, ele nos ajuda a consolar outras pessoas da mesma forma que fomos consolados. Então, quando nós estamos afogados, né, no nosso desespero, quando a gente está no meio do sofrimento, parece não, né? O consolo de Deus, ele se multiplica de várias formas e a gente acaba sendo útil nas mãos do Senhor no meio do nosso próprio sofrimento. É interessante isso, como é só pela graça mesmo, porque muitas vezes você está sofrendo, você está chorando e Deus coloca pessoas para que você console. E humanamente falando, você pensaria, meu Deus, mas era para eu ser consolada, era para eu, as atenções serem para mim, mas não. Deus faz com que
o Espírito Santo que recebemos, Consolador, esse mesmo Espírito, ele faz com que a gente também console o nosso próximo, o nosso irmão, né? Então, com o mesmo, a mesma porção que a gente recebe, a gente reparte. Então, eu recebo, eu reparto, eu recebo, eu reparto. E é muito interessante porque eu lembro que quando o pastor e eu passamos pela experiência do câncer, foi muito interessante, porque depois parecia que surgiam no nosso meio de relacionamento, e surgiam amizades novas, todas de pessoas que estavam passando pelo câncer. Você já reparou isso? Eu não sei com você qual é a sua experiência, mas eu fiz tantas amizades depois que eu passei pelo câncer, de pessoas que agora passando enxergam em nós a esperança, enxergam em nós, olha o que Deus fez na vida deles, olha como eles reagiram. É claro que ninguém vai reagir da mesma forma a cada sofrimento, mas Deus usa o nosso sofrimento para que, com o mesmo consolo que a gente recebe dele, a gente possa repartir com outras pessoas. E vocês também, com certeza, vocês já tiveram ou estão passando por algum tipo de tribulação. E a palavra diz que esse Pai das misericórdias, né, Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, em todas. Então a sua, eu não sei qual é a sua, pode ser uma enfermidade, pode ser o desemprego, pode ser o abandono do marido ou da esposa que tem feito você sofrer, pode ser a drogadição do seu filho, pode ser a morte de um ente querido. Isso para mim agora é o que tá mais, a dor que está mais recente, né? É a perda de pessoas queridas, muito queridas. Então o luto para mim é o sofrimento mais recente, mas nós já passamos por outros sofrimentos. E o mesmo Deus de toda a consolação que nos consolou em outros momentos é o mesmo Deus que tem nos consolado agora. É o mesmo Deus que a gente passa por todas as provações, né? Então, se você não passou por nenhuma provação ainda, pode ter certeza que se você está em Cristo, você vai fazer parte dos sofrimentos de Cristo também. Então, você sofrerá em algum momento. E é por isso que a gente precisa aprender a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Às vezes a gente canta, e eu acredito que agora que a gente voltar, quando nós voltarmos a congregarmos juntos, eu acho que a gente tem que rever e cada vez mais cantar e com muita consciência daquilo que a gente está cantando, porque a gente canta: te louvarei, não importam as circunstâncias. E isso às vezes a gente nem pensa no que está cantando, né? E aí quando as circunstâncias não agradáveis chegam na nossa vida, será que a gente louva a Deus com a mesma intensidade, com a mesma disposição de quando as coisas estavam, o mar estava tranquilo, né? Então, como Paulo começa sempre, quando ele começou aqui, bendito seja o nosso Deus. Então, Senhor, eu te bendigo, eu bendigo o teu nome pelo que o Senhor é. Então a gente precisa conhecer quem Deus é, a gente precisa conhecer o Deus que nós servimos, porque nós adoraremos a Deus no dia da angústia, nós adoraremos a Deus no dia da alegria, nós adoraremos a Deus, não importam as circunstâncias. É isso que Ele nos incentiva aqui a fazer. E a Bíblia, ela é muito linda porque ela não nos esconde, não nos engana, né? Ela deixa muito clara sobre as tribulações que a gente pode passar.
E Paulo aqui, ele estava passando por uma tribulação. E ele sabia exatamente do propósito de Deus com a tribulação que ele estava passando, né? Então, eu falei para vocês que o propósito de Deus, o propósito do consolo de Deus é que nós também nos coloquemos ao lado de uma pessoa necessitada para ajudá-la na força da consolação, do conforto divino que recebemos. Esse é o maior propósito, né? De sermos consoladores. Sermos consolados para sermos, então, consoladores. Tem um livro da Eleni Vassão que eu indico para vocês, é esse aqui, ó, Consolo, da Eleni Vassão. E ela fala sobre o sofrimento aqui, né? Ela fala muito sobre o sofrimento. Que cada pessoa reage de uma maneira diferente ao sofrimento. Então, eu reajo de uma maneira diferente da minha irmã, por exemplo, de outras pessoas, de qualquer pessoa. Cada um de nós reage de maneira diferente ao mesmo tipo de sofrimento. E a Eleni fala nesse livro que muitas vezes a gente não sabe lidar com a questão do sofrimento. E aí ela fala assim, eu vou ler um trechinho para vocês. O processo de sofrimento torna caminho diferente para cada pessoa, mas é importante que ela se permita sofrer. Olha isso. Ninguém que tenha perdido um ente querido vai ganhar uma recompensa especial no céu por voltar à normalidade imediatamente, como se a pessoa jamais tivesse existido. Os que conseguem atravessar bem um período de dor são, em geral, aqueles que reconhecem seus sentimentos, admitem sua ira ou amargura, procuram vencê-la e dão a si mesmos tempo para serem curados. Eu acho maravilhoso isso que ela coloca, porque é exatamente esse erro que às vezes a gente comete, né? A gente quer passar pelo sofrimento, a gente não quer de forma nenhuma falar sobre sofrimento, porque hoje em dia o que se prega, o que se fala é sobre sucesso, é sobre ser bem-sucedido, é sobre prosperidade, é sobre vitória sobre vitória. Ninguém quer fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Ninguém quer sofrer por amor a Cristo. Ninguém quer pagar o dano. Ninguém. Nós somos egoístas. Nós queremos passar batido pelo sofrimento. E ela fala que o sofrimento é um processo. O sofrimento é um caminho. E é um caminho diferente para cada pessoa. E eu falando para vocês sobre a questão do luto, né, que é uma coisa mais recente pra gente, é muito difícil isso, porque, e vocês aí que também já perderam pessoas queridas, você relembra, você vê fotos, você lembra de momentos que passou com a pessoa, e muitas vezes as pessoas que estão em volta, não sabendo o que fazer, elas querem apagar essas memórias. Não fala sobre isso, não fala sobre tal coisa que vai te trazer, que vai te fazer chorar, vai te fazer ficar triste. Mas, gente, como é importante a gente respeitar esse momento do outro, né? Como é importante a gente aprender a sofrer junto com o outro, né? E achar que a vida vai voltar ao normal assim, de uma hora para outra, e que você vai ganhar um bônus no céu, como ela coloca aqui por causa disso, é um engano, né? Nós precisamos
aprender a passar pelo sofrimento e continuar louvando a Deus, porque é dele que nós recebemos o consolo, é dele que nós recebemos o alívio, o bálsamo, né? A paz que excede todo entendimento. E uma coisa que ela coloca aqui, ó, sobre o sofrimento, nós não podemos padronizar reações, tempo de sofrimento ou intensidade, mas é importante deixá-la fazer na nossa agenda de consolo, mostrando-nos a sua necessidade e quando devemos falar com a tal pessoa. Somente quando nos colocamos a favor da pessoa que sofre, contactando-a em seu contexto de vida e referências de significado, é que somos capazes de ser ajudadores. Uma mãe que perdeu 3 filhos disse assim: olha, a melhor coisa que alguns dos meus amigos fizeram por mim foi permitir que eu chorasse. Olha isso. Eles não me censuravam, apenas deixavam que eu chorasse. Lendo esse trecho, eu lembrei de uma senhora que eu conheci enquanto fazia radioterapia, e conversando ali no salão da recepção, conversando sobre o tratamento, tudo, ela falou: eu aproveito esse tempo que eu venho fazer radioterapia e eu venho sozinha para chorar, porque ninguém me deixa chorar, ninguém me deixa sentir essa dor que eu tô sentindo, né? E com o luto a mesma coisa. Às vezes a pessoa só precisa chorar, só precisa que a alma dela, né? O choro alivia a alma, não vai trazer ninguém de volta, não vai resolver, mas alivia. E às vezes a única coisa que a gente pode fazer por um amigo, por um irmão, é chorar junto, né? E o consolo de Deus, o consolo que nós recebemos de Deus, ele também nos ajuda a consolar outras pessoas. Então, aprender sobre a consolação, aprender sobre consolar o próximo, a gente só aprende quando a gente é consolado por Deus também. Então, à medida que eu recebo esse consolo de Deus, eu posso consolar outras pessoas. Então, nós fomos chamados para consolar. É isso que a palavra nos incentiva a pensarmos. Nós somos chamados para consolar. Eu fiz a leitura desse livro da Kay Harry, Rendição Arriscada. Esse livro aqui foi maravilhoso, também indico para vocês. E foi durante o meu tratamento de câncer. E uma coisa que ela fala sobre consolação é que você e eu, nós temos a oportunidade de sermos as mãos e os pés de Jesus para esses irmãos e irmãs que estão sofrendo, fazendo-o conhecido por meio do nosso amor. Então, o consolo de Deus, ele pode ser percebido quando nós estendemos as mãos, quando nós vamos em direção às pessoas que estão sofrendo, e a gente não tem aquelas frases prontas, sabe? Como se a gente fosse sarar a dor da pessoa, se nós pudéssemos fazer isso. Não, nós não temos isso. E ela fala que nós podemos ser as mãos e os pés de Jesus para levar esse consolo. E eu sou prova desse amor de Deus, sabe, vivo, porque eu fui e fomos abraçados e fomos amados de uma forma tão especial que era como se o próprio Jesus estivesse aqui todos os dias. Olha, filha, eu tô com você, eu tô cuidando de você. Então, você pode, através da sua mão,
estender a outra pessoa esse consolo e mostrar o grande amor de Jesus por nós, né? Então, essa primeira parte aqui do texto, do verso 5 ao verso 7, fala justamente sobre essa dinâmica de sermos consolados para também consolarmos, né? Porque a gente acha que só nós passamos por tribulação, mas não, né? Todos nós, o mundo todo, todos nós passamos por tribulações. E aí, muitas vezes a gente nem sabe quais são as tribulações dos nossos irmãos, né? A gente não sabe o que eles estão passando. A gente tem uma ideia de que tá tudo bem a gente hoje se baseia muito pelas redes sociais, né? E a gente cria um parâmetro se tá tudo bem, se não tá tudo bem. Mas a vida não se resume só em rede social, né? E Paulo aqui, ele fala aqui a partir do verso... Ele fala aqui no verso 7... vamos ler a partir do 6 aqui, ó. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, pois sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações. Então, olha, faça conhecida a sua tribulação. Uma coisa que nós temos a tendência de fazer é achar que os outros têm bola de cristal, né? Então, a gente passa pelo sofrimento sozinho, porque nós não compartilhamos com ninguém as nossas necessidades, e aí a gente fica, né, ainda se coloca na posição de vítima. Olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga pra mim, tô aqui sofrendo sozinha. Por quê? Porque a gente não participou, os nossos irmãos na fé, do nosso sofrimento. Eu conheci pessoas, vocês não vão acreditar nisso, mas cristã, falou que era cristã. Eu conheci pessoas durante o tratamento que falaram que era cristã, que nem a família sabia que ela estava passando pelo câncer. É incrível isso, né? Nem a família, escondeu da família. Então olha que dificuldade que é passar pelo sofrimento dessa forma. E Paulo fala que ele não quer que vocês desconheçam. Pelo contrário, ele quer que você conheça, que nós tenhamos consciência e conhecimento das tribulações que eles sofreram na província da Ásia. E aí, eu parei aqui nesse trecho e fiquei pensando, quantas vezes assim eu já li esse texto? Algumas vezes a gente já passou por esse texto e eu não fui atrás para saber o que é que Paulo passou lá na província da Ásia, né? E aí eu fiquei trazendo para a nossa realidade aqui, quantas vezes a gente vê os irmãos, escuta os irmãos, olha por mim que eu tô com alguma dificuldade no serviço, ora pela minha família, ora pelo meu filho, tal, e a pessoa faz isso de forma bem resumida, mas muitas vezes também a gente não vai atrás, a gente não quer, né, muitas vezes invadir a privacidade de ninguém, a gente tem essa justificativa, né, não quero invadir, mas a gente não vai atrás para saber a real necessidade, né, dos nossos irmãos. E aí ele fala assim, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações
que sofremos na província da Ásia. E aí eu queria que vocês anotassem aí para vocês lerem depois, lá em Atos 19, do 23, anotem aí por favor, Atos 19, do 23 até o capítulo 20, verso 1. Então, Atos 19, 23, verso 1. E o que estava acontecendo aqui? Qual era a tribulação que Paulo estava passando aqui? Eles se envolveram lá, houve um grande alvoroço, né? E alguns ourives da cidade que faziam trabalhos com prata, né? E eles tinham muito lucro nessa profissão, só que eles faziam imagens da deusa Diana, né? Niços de Diana. Então, eles viviam em função desse ofício, né? De fazerem imagens da deusa Diana. E Paulo, pregando o evangelho de Cristo, né? Ele traria para essa cidade um grande problema econômico. Então, o evangelho, quando chega, ele pode causar problemas econômicos para uma cidade que vive em função da idolatria. Então, os ourives da cidade falaram assim aqui no verso 27. Não somente, Paulo era um perigo para eles, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então Paulo estava ameaçando o comércio local. Imagine uma cidade que vive em função de uma deusa, né, de uma entidade religiosa, nesse caso aqui a Diana. Imagine uma cidade que vive em função dessa entidade e o evangelho chega e fala, olha, é só Cristo que a gente tem que adorar, é só Cristo que a gente tem que amar acima de todas as coisas e só a Ele adorar. Então Paulo estava colocando em risco o comércio local, né? E aí ele fala aqui no verso, aqui voltando para Coríntios, que as tribulações que eles sofreram na província lá da Ásia foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Se você ler esse capítulo 19, do 23 até o 20, versículo 1, você vai ver que eles queriam levar Paulo já para a sentença de morte, queriam que ele fosse morto por conta disso. Então, ele já tinha a sentença de morte já. E aí ele fala assim, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Dele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Então, Paulo, ele compartilha o que ele está passando lá e ele tem a certeza de que essa tribulação vai contribuir para que a fé dos outros irmãos também seja fortalecida. Então, com essa esperança que ele tem, os irmãos também os ajudam assim em suas orações. Então olha que coisa, quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente passa pela dificuldade, nós também podemos ser fortalecidos. E quando alguém passa por uma dificuldade, a gente se fortalece também, porque a gente ora a Deus por aquela pessoa e a gente, olha como as coisas, tudo contribui, né?
gente se envolve, a gente ora junto, né? A gente quer, da mesma forma que passamos pela tribulação, a gente agora quer participar da consolação. Do jeito que ele falou aqui no verso 7, olha lá. Vocês participam dos nossos sofrimentos e participam também da nossa consolação. Então a gente ora junto, né? Quando a gente está passando por, alguém está passando por uma dificuldade, a gente ora junto, a gente chora junto, a gente clama a Deus junto, para que na hora que a consolação, na hora que a resposta, na hora que cessar esse momento de mar revolto, né? Esse momento de pesado, de sofrimento, que a gente também desfrute dessa consolação, da resposta, do consolo do Senhor também. Então a gente participa tanto do sofrimento como também da consolação. E aí ele, correndo esse perigo de morte, ele fala que nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas. Verso 11, enquanto vocês nos ajudam com as vossas orações. Às vezes a gente não sabe, a gente não tem muito o que fazer, né, diante do sofrimento das pessoas. E agora, nesse momento de pandemia, que a gente não pode estar junto, nossa, como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, porque a gente não pode se abraçar, a gente não pode se ver, né? A gente não tem mais as nossas reuniões, e vários dos nossos irmãos passaram pelo luto recentemente, nós passamos pelo luto. Irmãos, nós nos sentimos abraçados, quando alguém fala assim: eu estou orando por você, e isso é sincero, sabe? A gente sente, a gente é abraçado pelo Espírito Santo de Deus, isso é consolo de Deus. Então, quando a gente não sabe o que fazer para ajudar alguém, dobra o joelho, isso é uma ferramenta que Deus nos dá para consolar o nosso irmão. Então a oração, assim como Paulo diz aqui, ele fala aqui, olha, vocês nos ajudam com as suas orações. Então, se você não sabe como ajudar as pessoas, você acha que não sabe consolar ninguém, você acha que isso é difícil demais, ore, comece a orar pelas pessoas. O Senhor vai colocar palavras, o Senhor vai dar o melhor momento para você estender a mão, para você demonstrar de alguma forma mais palpável que você está junto, sabe? Mas em nenhum momento a gente se sentiu sozinha, porque o amor que nos une é uma coisa tão magnífica, que a gente se sente consolado. E Paulo fala isso, né? Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Então a tribulação que Paulo estava se referindo aqui foi a perseguição por causa do Evangelho de Cristo. E é muito legal você ler depois lá Atos, e você vê que coisa, onde o Evangelho chega, muda tudo. E aliás, tem que mudar tudo. E você também aí, você deve estar passando por alguma tribulação, assim como eu estou passando, minha família está passando. E as orações, tenham certeza disso, as orações nos fortalecem, as orações nos ajudam a nos manter em pé. Então, quando a gente recebe uma mensagem assim, quando você fala para alguém, isso tem que ser muito sincero e verdadeiro, eu estou orando por você, que não seja aquela mãozinha pronta lá do WhatsApp, sabe? Aquela mãozinha pronta que a gente coloca, mas que a gente realmente dobre os nossos joelhos. Eu já tive épocas da minha vida e se bobear, assim, a gente cai nesse erro
Nos grupos de WhatsApp existem muitos pedidos de oração, né? Muita necessidade. Se a gente não levar isso a sério, esse ministério de oração, a gente coloca essa mãozinha lá e pronto, a gente esquece. Mas quando alguém fizer um pedido de oração, ore na hora. Ore na hora. Senhor, coloca esse pedido, coloca essa necessidade diante do Senhor, coloca a irmã tal diante do Senhor. Pai, o Senhor está vendo o que ela está passando. Coloca isso em oração na hora. Porque a oração fortalece o outro que está passando pela dificuldade. A oração consola o outro. Saber que tem alguém orando por você é motivo de consolo. Assim, ele termina no verso 12, falando que assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Em resposta às orações de muitos. Eu acho lindo quando em Apocalipse fala que os céus fazem silêncio, Apocalipse 8:1, se não me engano, que o céu faz silêncio para ouvir a oração dos santos. É isso mesmo. Olha lá, Apocalipse 8 fala que o céu faz silêncio. Cadê? Bom, depois vocês podem ler aqui, tá? Mas é aqui Apocalipse 8. O céu faz silêncio para ouvir a nossa oração. Então ela tem muito valor na questão da consolação. E aí tem uma frase da Mirtes Matias, que também está nesse livro Consolo, que ela fala assim, olha, o mais difícil talvez, falando sobre consolar, que consolar é um ministério, né? O mais difícil talvez seja esse ministério da consolação, sabe? Porque agradável é ouvir música, é contar histórias alegres, é falar sobre sucesso, principalmente quando é o nosso. É procurar os que choram, penetrar o misterioso país das lágrimas assusta. É uma frase de Mirtes Matias. E é muito verdadeira essa frase, porque a gente não quer sofrer com os que sofrem. A gente quer passar batido, a gente quer negar a dor. A gente não quer assumir que a gente sofre, que a gente chora, que a gente fica ansioso, né? Nesses dias em que nós passamos pelo luto, eu pude ler 2 livrinhos muito pequenininhos que a gente tem uma coleção aqui em casa. Aqui, ó, esse aqui, Enfrentando a Morte com Esperança, e esse, Sofrendo com a Perda de um Filho. Gente, é incrível como nós não sabemos lidar com a morte. A gente não fala sobre a morte, a gente não está preparado para a morte no sentido de falar sobre ela, né? Então a gente está vendo uma pessoa, por exemplo, nos seus últimos momentos, né? Uma pessoa que a gente sabe que não tem mais chance nenhuma de vida, e ela quer falar sobre isso, só que a gente tem medo de falar sobre a morte. E a gente precisa aprender a falar sobre isso, porque é uma realidade. Eu não conheço ninguém que não tenha, que tenha tido aí de algum tratamento da medicina que não morreu, né? Todos nós passaremos por ela. A dor de perder um filho, a gente não sabe, a gente não conhece, só quem passou por isso é que sabe a dor de perder um filho. Então, às vezes a gente tem frases prontas e a gente fala, ai, eu sei o que você está passando. Gente, a gente não sabe. A gente não sabe. Só pode consolar com palavras assim muito específicas quem passou pelo mesmo sofrimento. Então, hoje quando uma amiga fala, olha, eu fui diagnosticada com câncer, eu sei exatamente o que ela está sentindo, assim, pelo menos um pouco daquilo que é receber esse diagnóstico. Quando alguém passa pelo luto,
um outro amigo vai passar pelo luto, a pessoa sabe o sentimento que ela tem. Então a gente é muito fácil a gente ter essas palavras prontas, essas frases prontas, mas o consolo verdadeiro é aquele que a gente pode escutar a pessoa, que a gente pode levar uma palavra de esperança, não com frases prontas ou vazias, mas com a certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona na hora do sofrimento. E Paulo fez isso, ele nos deu essa disposição em consolarmos uns aos outros através da oração. Então, precisamos orar. Uma coisa que me ajuda muito e que eu procuro fazer com as minhas amigas é o que está lá em Colossenses 3:16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com a gratidão a Deus em seu coração. Então, quando a gente não sabe o que falar, quando a gente não sabe o que fazer para ajudar um amigo, hinos espirituais, gente, vamos usar os hinos espirituais, a palavra de Deus, porque só há um lugar que a gente encontra essa paz, é em Jesus. Só há um lugar que a gente tem o consolo verdadeiro, é em Jesus. Então, que a gente possa passar por essas tribulações, tendo a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, tá bom? E olha, gente, falei a beça, nem estava me dando conta, desculpa aí pelo tempo, mas eu espero que a palavra de Deus tenha encontrado um lugar aí no seu coração. E uma das canções que eu gosto muito, tem várias canções, mas é a questão do descanso, né? Mesmo em meio à tribulação, em meio à dificuldade, a gente poder descansar em Deus, tá? Então que esse texto você possa refletir nele e descansar, receber o consolo do Senhor e pedir que Ele cuide aí do seu coração, tá? Essa música eu acho linda, descansarei, e já recebi em momentos assim cruciais. E eu espero que ela também fale ao seu coração, tá? Tá vendo como é mulher? Não gosta de falar, mas quando começa, não para mais. Deus abençoe sua vida, tá? Amanhã o pastor volta, graças a Deus. E a gente continua juntos aí. Deus abençoe. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as águas tu também és. Descanse no Senhor. Depois eu coloco o nome dos livros, Andresa. E uma coisa que você pode fazer também, quando a gente fala de música, eu recebi uma mensagem ainda hoje. Eu acordei cedo e tinha uma mensagem assim, olha: oi amiga, estava ouvindo essa canção e chorei. Pensei em você e nas suas lutas. Como está o seu coração? Achei isso tão lindo que a gente pode fazer o mesmo. A gente tem que escutar a dor do outro, chorar com o próximo, chorar com o nosso irmão e não abafar o sofrimento como se ele não existisse, tá? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias e o Senhor nos faz andar por lugares altos na Tua presença, Pai.
Obrigada, Senhor, pelo teu consolo, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos ensine, Pai, a descansarmos na tua presença, Senhor, nos teus braços, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por esse tempo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma outra música também que eu recebi a Linda. Há um lugar de descanso em ti. Na hora do sofrimento, é no Senhor que nós temos o descanso. Esse lugar é no Senhor. Deus abençoe. Eu vou colocar o nome dos livros, tá bom? Um abraço para vocês. Ficou bastante longo. Depois eu coloco as músicas também. Um abraço, queridos.